Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Thelma Moreira e sejam muito bem-vindos ao curso da Mochila Beca. Então, eu venho fazer a apresentação da mochila para vocês, falar um pouquinho sobre o material e os moldes. Então, eu vou começar mostrando a mochila aqui. Olha que coisa mais linda que essa mochila. Ela tem esse formato meio oval, né? E um design bem diferente. Então, aqui nas laterais, ela tem aqui 2 bolsos externos aqui nas laterais, onde ele foi feito na diagonal. Então, olha, gente, se vocês quiserem, você pode fazer esse zíper também assim, ele retinho aqui, tá? No vídeo eu tô ensinando ele na diagonal, mas isso é opcional, porque vocês vão ver que lá vai ter o corte, a maneira que você pode cortar. Então, se você quiser cortar ele reto, também fica muito legal. Então, gente, aqui na parte frontal, eu usei aqui a fita de gorgurão. Usaria com certeza aquelas alças que são listradas, sabe? Porém, eu não tinha disponível para fazer e tive essa ideia de usar o gorgurão, a fita de gorgurão. Mas se você tiver essas alças chiques aí listradas, usem ela que vai ficar maravilhoso, vai ficar muito mais bonito. Utilizei aqui no meu zíper 2 cursores para facilitar a abertura dessa mochila. Então aqui na parte interna dela, a gente tem um bolso aqui na frente, na parte frontal dela. Tem um bolso aqui com zíper e 2 bolsinhos nas laterais. Então ela é uma bolsa bem espaçosa. Gostei bastante do tamanho dela. Ela não é muito grande, não é muito pequena também. Ela é um tamanho assim bem legal para as meninas usarem no dia a dia. Então eu tenho aqui a alça de mão. Aqui eu utilizei uma alça de nylon e no meio eu coloquei também uma fita de gorgurão para dar um charme nela. E para as alças eu utilizei o próprio tecido. Porém, vocês podem também utilizar a alça de nylon também, que fica muito legal, essas alças chiques, fica lindo aqui nessa mochila, tá, gente? Daí vai da criatividade de cada um mesmo. Muito bem, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o material que eu utilizei para fazer essa mochila. Eu utilizei aqui o Aquablock. O Aquablock é um tecido impermeável, embora não pareça, ele é um tecido impermeável, onde a água ela bate aqui, o tecido ele não absorve a água, tá bom? Então eu optei em utilizar ele porque ele é um tecido que ele pode ser feito na máquina doméstica tranquilamente, tá? Então vocês vão me perguntar, Thelma, eu posso fazer essa peça no sintético ou até mesmo no tricoline? Com certeza você pode fazer no sintético ou no tricoline. No sintético fica maravilhoso. Fica uma peça assim, eu acho que fica muito chique. Fica perfeito. E também no tricoline fica maravilhosa. Só que no tricoline, gente, tem que estruturar com a manta R2. Fazer uma telacê se quiser, tá? Fica maravilhosa, mas tem que estruturar ela, tá bom? No tricoline. No sintético, obviamente que não. Então, gente, esse é o Aquablock. Aí aqui, como forro, eu utilizei o acoplado, tá? Nylon dublado. Tem gente que conhece por nylon dublado. Eu conheço, aqui na minha cidade a gente compra como acoplado, tá? Que é esse forro aqui. E aqui para os bolsos internos e o forro lá do bolso, eu usei o tricoline, tá? Mas também pode ser usado bagum como forro, fica muito bom, fica impermeável também. O bagum pode ser usado nylon emborrachado. Também pode ser utilizado o nylon resinado. E para o forro tem diversas opções para ser utilizada, tá bom? Eu não preciso de um forro que seja para estruturar, porque o vivo já dá essa estrutura para minha peça. Gente, então, aqui para as ferragens eu utilizei a meia argola
e um mosquetão de 3 centímetros, tá bom? Então vocês podem utilizar até o de 2,5, mas aqui eu estou utilizando o de 3 centímetros. Bom, agora vamos falar dos moldes. Esse é o material de apoio que vai estar disponível para vocês. Então eu tenho aqui essa primeira página que é com as fotos da mochila. Tenho aqui as instruções de impressão, aqui, e aqui a lista de materiais. E em seguida começa os moldes, tá? Então, a maioria dos moldes estão divididos em 3 partes, A, B e C. Então, eu vou mostrar aqui para vocês usando aqui a parte frontal, para vocês verem como que é a emenda. Sei que muita gente já sabe como que é feito, mas caso alguém não saiba, eu estou gravando esse vídeo para quem não sabe mesmo, tá? Então, eu tenho aqui da parte frontal 3 moldes, né? A parte A, parte B, ó, e parte C. Então, tá assim. Aqui na parte A, reparem que aqui eu tenho, colhe aqui a parte B. Então, eu pego aqui a minha parte B. Vou recortar aqui, ó, gente, bem em cima da linha. Faço um corte aqui com um estilete ou com uma tesoura. Vou mostrar mais ou menos como é, tá? E vou colar aqui na parte B, ó. Colhe aqui a parte B. Vou colar aqui. Exatamente rente a essa linha aqui. E pego aqui a parte B, faço a mesma coisa, faço um corte aqui bem na linha, então ele vai ficar assim, e colo aqui, ó, na parte B, cole aqui a parte C, vou colar aqui. Então, depois de colado tudo certinho, eu colo essa folha num papel cartão ou papel duplex, colo e depois eu recorto, tá? Para que ele fique firminho, tá bom? Fique fácil de manusear ele. Ou então eu já imprimo no Opaline, que é como uma cartolina no Opaline. Daí eu já faço a impressão todo nele, recorto e depois faço as colagens, tá bom? Então se atentem com as partes A, B e C, que elas têm que ser coladas. Só lembrando que essa peça ela é composta por 9 moldes. Feito isso, já faça todos os cortes nos tecidos que vocês forem usar. Separem tudo que vocês vão utilizar na mochila, aí sim senta na máquina e faz. Gente, é uma maravilha fazer assim, viu? Porque você vai ver que você vai fazer rapidinho ela, tá? É uma peça muito fácil de fazer, ela não é uma peça difícil, é uma peça fácil de fazer, rápida, e fica isso aí que vocês viram, maravilhosa. Eu amei esse modelo de mochila, achei super diferente. Bom, gente, eu espero que vocês tenham um ótimo aprendizado. Gratidão pela presença de vocês aqui no curso. Bora lá, gente, fazer a mochila. Então, gente, eu deixei aqui o meu material já todo cortado, tudo separado que eu vou utilizar nessa mochila. E é muito importante que vocês deixem separado as peças, tudo cortado, que o trabalho fica muito mais prazeroso de fazer e muito mais rápido também, né? Então, eu vou mostrar para vocês os acessórios que eu vou utilizar na mochila. Então, eu tenho aqui os zíperes. O zíper da parte superior é esse daqui. Ele tem a medida de 58 centímetros. Esses 2 zíperes da lateral da mochila tem 21 centímetros, 2. E esse daqui, que é do bolso interno da mochila, tem 26 centímetros mais ou menos. Tenho aqui uma alça de nylon reforçado, 30 centímetros de alça, que vai ser alça de mão, a etiqueta, 2 mosquetões, 2 reguladores, 2 meia argola, tenho aqui 4 cursores. Eu vou utilizar a fita de gorgurão na cor preta
e na cor vermelha. Então essa fita aqui tem 2 centímetros. Eu usaria uma de 4 centímetros, mas eu não consegui encontrar, então eu vou usar a de 2 centímetros. Daí vocês vão ver na hora que eu vou colocar na peça lá. E a vermelha, que é de 2 centímetros também, fita de gorgurão. Eu vou utilizar aqui um espaguete, esse daqui é fio de telefone, certo? Daí puxa o fio de dentro, ó. Corta o tamanho que você vai usar e tira o fiozinho daqui de dentro. Vou utilizar aqui também cola de contato. Eu coloquei aqui um tecidinho para poder facilitar a passagem da cola. A cola instantânea A3. E vou usar também o viés de gorgurão, tá? Esse que é o viés industrial. E os acessórios são esses que a gente vai utilizar para fazer essa mochila. Eu vou começar aqui pelo vivo. Então, eu cortei a tira aqui de 2,5 por 57 centímetros mais ou menos. Cortei aqui 2 vezes e tenho aqui a mesma medida do espaguete. Como eu falei pra vocês, eu uso aqui o fio de telefone, corto e tiro o fiozinho daqui de dentro, para usar só a parte externa dele. Então, eu vou utilizar aqui uma cola de contato. Eu utilizei aqui esses vidrinhos de água oxigenada, sabe? Que eu uso para pintar cabelo e eu não jogo fora, gente. Eu deixo para guardar cola. Coloquei um tecidinho aqui e passei cola por toda a extensão desse tecido. Eu já passei a cola para agilizar o vídeo, mas passem cola por toda a tira e esperem uns 5 minutinhos para ela evaporar. Então, eu vou posicionar o vivo aqui, bem no centro dessa peça, e vou dobrar aqui ao meio, mantendo o vivo bem aqui no centro. Vou vincando aqui com a unha mesmo. Vou encapar esse fio aqui. Vou fazer isso aqui por toda a extensão. Ele vai ficar assim, ó, encapadinho aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui na outra tira. E agora eu vou usar aqui uma brincadeira e vou passar aqui bem rente aqui ao fio, para que fique bem justinho, que decore aqui bem certinho, tá? E o vivo vai ficar assim. Vamos reservar esta peça. E agora, vamos para a parte frontal da mochila. Gente, eu fiz aqui uma marcação no meio da minha peça com um pique. Aqui na parte de cima e aqui na parte de baixo a mesma coisa. E agora eu vou fazer um risco aqui, bem no centro. Eu vou unir aqui, ó. Vou pôr minha régua aqui, bem no centro do pique. E vou riscar aqui, só para eu posicionar a fita. Onde eu vou colocar. Eu fiz um risco aqui no meio, porque eu vou usar a fita de 2 centímetros. Então, eu preciso que ela fique em 4 centímetros. Então, eu vou usar uma aqui desse lado e a outra do outro lado. Mas se você tiver de 4 centímetros, aí você vai colocar uma só e não vai precisar desse risco aqui no meio. É porque eu não tinha disponível mesmo. Então, eu vou usar 2 vezes dela. E essa daqui é de 2 centímetros mesmo. Mas a preta, se você encontrar de 4, é melhor, tá bom? Bom, gente, eu vou utilizar essa fita dupla face para me auxiliar agora nesse momento. Então, eu vou colocar a fita dupla face nas 3 fitas, tá? Tirei a película das fitas aqui e vou reservar essas 2 aqui, essa e essa. E agora eu vou pegar essa fita, eu vou posicionar ela aqui bem rente à linha que eu fiz.
Vou posicionar ela aqui, ó. Dessa maneira, vou colocar a outra fita. E agora eu vou passar uma costura aqui bem na beiradinha. Então, eu vou passar nas 4 beiradas aqui para prender essa fita aqui no meu tecido. Então, eu costurei aqui nas 2 laterais das 2 fitas. E agora eu vou colocar a fita vermelha aqui no centro, bem no centro. Então, eu vou fazer um piquezinho aqui na minha fita. Eu vou posicionar agora essa fita vermelha aqui bem no centro da preta. Dessa maneira aqui, ó. Então, eu posicionei aqui a fita vermelha bem no centro da preta aqui. E agora eu venho com uma costura bem na beiradinha aqui dos 2 lados. Eu troquei de linha, tá, gente? Eu coloquei uma linha vermelha aqui agora. Então, faz tudo bonitinho, tá? Troca a linha. Passei uma costura aqui dos 2 lados da fita vermelha e agora eu vou colocar a etiqueta. Vou cortar as linhas aqui da fita, que ela fica desfiando, então eu vou queimar aqui com isqueiro para que pare de desfiar essa fita. Vamos colocar a etiqueta. Eu fiz uma marcação daqui para cá de 15 centímetros e vou posicionar a etiqueta aqui bem assim, na marcação de 15 centímetros que eu fiz. Vou usar a cola instantânea para me auxiliar nesse processo. Vou passar aqui um pouquinho de cola com os pinguinhos aqui e vou posicionar a etiqueta aqui, bem na marcação de 15 centímetros que eu fiz. Posicionei a etiqueta e agora eu vou passar uma costura aqui por toda a volta. Costurei a etiqueta aqui por toda a volta. Vou reservar essa peça agora também. Agora vamos para as laterais. Só lembrando que eu cortei espelhado, tá? Não cortei tudo do mesmo jeito assim, ó. Então, na hora de cortar, tomem cuidado para não cortar tudo na mesma posição. Tem que cortar espelhado. Ele tem que ficar assim, tanto no tecido principal quanto no forro. E aqui eu cortei na medida um pouquinho maior, depois vocês vão entender o porquê desse corte aqui. E aqui os bolsinhos internos, cortei também 2 vezes, tá? Esse aqui é o bolsinho interno. Então, que a gente vai dobrar ao meio, ele vai ser colocado aqui, na parte interna da mochila. Então, essa parte aqui do forro, vamos reservar por enquanto. Eu tenho aqui as 2 laterais, tá? Não se esqueçam de cortar ela espelhada, assim. Então, vou unir aqui a peça, avesso com avesso. Vou colocar uma bem certinha em cima da outra, assim, ó. E vou fazer uma dobra assim. Dessa maneira aqui. Vou vincar bem aqui, ó. Então, eu vinquei bem certinho aqui. E agora eu vou cortar bem nessa marcação aqui, ó. Nesse vinco que ficou aqui. Então, eu venho aqui com a tesoura. Então, eu cortei essa peça bem no vinco que eu fiz. E agora eu vou colocar o zíper, tá? Então, vou separar elas aqui, deixar aqui separado. Vou começar a trabalhar com essa daqui.
Então, eu tenho a minha peça desta maneira aqui. Agora, eu vou colocar o zíper aqui, tá? Então, gente, lembrando assim, no início do vídeo, o zíper que eu mostrei pra vocês, aqui dele é prata e eu vou usar as ferragens douradas. Então, não faz sentido. Então, eu vou usar preto, tá bom? Então, desconsiderem aquele zíper que eu mostrei lá no início do vídeo. Muito bem, agora eu vou aplicar o zíper nessa peça aqui. Então, eu tenho aqui a parte externa e cortei aqui também no forro a parte interna. Então, a peça vai estar dessa maneira. Vou separar ela. Essa daqui eu vou reservar e vou aplicar o zíper aqui, certo? Então, vou virar ela pra cá. Então, eu venho aqui, tecido direito virado pra cima, dentinho do zíper virado pra baixo. Já vou posicionar o forro aqui bem em cima também, bem rentezinho aqui, ao corte de baixo. E venho com uma costura com o pezinho bem rente ao dentinho do zíper. Passei uma costura com o pezinho bem rente ao dentinho do zíper. Agora, eu vou fazer dessa maneira aqui. Vou puxar ele aqui pra baixo, zíper para um lado, tecido pro outro. Acerta aqui bem direitinho, ó. Vou pintar aqui com a unha mesmo. Puxo o forro aqui pra baixo, para que ele se alinhe aqui ao tecido de cima. E vou fazer um pesponto aqui. Vou aproveitar e passar uma costura aqui na volta toda para prender um tecido no outro. E a peça vai ficar assim. Agora, eu vou colocar aqui a outra parte. Então, tem que se atentar aqui, ele tem que fazer o desenho certinho aqui, ó. Então, posiciono a peça aqui, vou virar ela aqui, vou manter ela na mesma direção aqui, ó. Até colocar um alfinete aqui embaixo, só pra ajudar eu a posicionar aqui. Então, ó, o zíper aqui. Venho com o forro, vou acertar aqui também, vou alinhar ele bem certinho com o tecido aqui de baixo. E venho com uma costura com o pezinho bem rente ao dentinho do zíper. Então, eu passei uma costura aqui com o pezinho bem rente ao zíper. E agora, virar o forro lá pra baixo e a peça vai ficar assim. Então, agora acerta aqui, vinco aqui bem bonitinho, puxo o forro aqui, alinhando ele aqui com o tecido de cima. Vou fazer um pesponto aqui e vou passar uma costura na volta toda para prender um tecido no outro. Então, eu pespontei aqui a parte de baixo e passei uma costura bem na beiradinha, uma costura só de segurança para prender aqui o forro no tecido. Vou fazer isso, gente, nas duas partes, tá? Então, eu vou fazer esse processo nas duas partes e elas vão ficar assim. Vou colocar o cursor agora. O cursor eu vou colocar aqui, ó, ele fechando aqui para baixo. Certo? Coloquei aqui os cursores e vou cortar o excesso de zíper que ficou na peça. Cortei o excesso de zíper, agora eu vou queimar aqui com o isqueiro só para parar de desfiar o zíper. Então, ficou dessa maneira aqui. Bom, agora eu vou colocar o vivo aqui. Agora eu vou aplicar o vivo. Gente, aqui, ó. Então, ao vivo ele vai fazer essa curva aqui, ó. Então, eu fiz aqui uma marcação de 2,5 cm. Fiz aqui em cima e aqui embaixo a mesma coisa. Vou posicionar o vivo aqui certinho aqui.
E vou começar a costura a partir deste 2,5 centímetros que eu marquei aqui. E vou costurar o vivo nessa volta toda. E quando chegar aqui no final, eu vou parar também aqui nessa marcação de 2,5. Retrocesso. Apliquei o vivo, começando a costura aqui a partir dos 2,5. Então aqui, ó, ficou sem costurar esse iniciozinho e o finalzinho. Vou fazer a mesma coisa aqui na outra lateral. Vou aplicar o vivo aqui. Coloquei o vivo nas duas peças da lateral e agora eu vou unir essas peças com a frente que eu deixei reservado. Então, é essa peça aqui. Então, gente, ó, eu vou unir aqui, ó, vivo, lado do vivo, aqui a curva, ó, dessa maneira aqui. Venho com clipes por toda a volta. A peça vai ficar assim, ó. E agora eu venho com uma costura aqui em toda essa volta aqui onde eu pus o clipe. Então, aqui no início eu vou puxar o vivo aqui pra fora. Vou acertar aqui, ó. E vou começar a costura aqui da ponta, puxando o vivo pra fora. Quando eu estiver chegando aqui no finalzinho, eu vou puxar o vivo aqui pra fora e vou continuar a costura até o final. O processo. Vou cortar essa sobra de vivo. Costurei aqui por toda a volta, então a peça vai ficar assim, ó. Ó, assim. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa que do outro lado. Então, eu venho, vou unir aqui frente com frente. Vou começar aqui pela parte de baixo, tá? Na parte curva, né? Onde tá o vivo, obviamente. E vou posicionar aqui, vou colocar clipes pra ajudar na volta toda, tá? Coloquei clipes aqui na volta toda, agora eu vou fazer a mesma coisa, gente. Eu vou costurar aqui a volta toda. Aqui no início, eu vou puxar o vivo aqui pra fora e vou iniciar a costura, a volta toda. Então, quando chegar aqui no final, a gente vai puxar o vivo pra fora e vou continuar a costura até o final. Costurei e a peça vai ficar assim, gente. Então, gente, a peça ficou assim, desta maneira aqui, ó, certo? Aqui, ó, o zíper eu coloquei ele na posição errada. Então, eu coloquei ele de cima pra baixo, então eu quero que esse zíper aqui feche aqui em cima. Eu vou tirar ele e vou colocar novamente pra ele poder fechar aqui pra cima, tá bom? Só isso que eu acabei errando, então eu vou colocar o contrário aqui agora. Ó, vai fechar aqui pra cima. Outra mesma coisa, vou tirar. Então, a peça vai ficar assim, ó, o zíper fechado pra cima aqui. Vou reservar essa peça e agora a gente vai pro forro dessa parte aqui, ó, a parte frontal. A gente vai fazer o forro dela, tá certo?
Então eu tenho aqui a minha parte do forro já cortada, que é a parte central da mochila, e tenho aqui os cortes do bolso. Então eu cortei espelhado, então no tecido dobrado. Vou colocar o zíper aqui nessa peça agora. Então eu vou pegar aqui uma parte dela, tecido com direito virado para cima, dentinho do zíper virado para baixo, e venho com uma costura de segurança aqui. Passei uma costura de segurança, agora venho com forro aqui em cima, ó. Forro com direito virado para cima e a outra parte com direito virado para baixo. Vou alinhar as peças e venho com uma costura, dessa vez com o pezinho bem rente ao dentinho do zíper. Então eu passei uma costura aqui, venho agora com um pé de máquina fechando esse bolso aqui. Passei uma costura aqui, agora eu vou virar isso aqui pro direito. E a peça vai ficar assim, tá? O bolsinho. Venho agora com o pesponto aqui, bem aqui perto do zíper, fazendo uma costura de acabamento aqui. Então eu fiz aqui a costura de acabamento, agora eu vou colocar o cursor. Então o cursor eu vou colocar fechando para cima. E agora eu vou posicionar o forro aqui. Então da parte de baixo para cima eu fiz uma marcação de 17 centímetros. E vou fazer uma marcação aqui, ó, para posicionar o bolso. E vou posicionar o bolso aqui bem em cima dessa linha que eu risquei, de 17 centímetros, tá? Vou acertar ele aqui bem bonitinho. Vou fazer um pesponto, depois eu venho com uma costura aqui pela lateral, venho pra cá e vou dobrar o zíper aqui bem uma pontinha, menos de meio centímetro, só para fazer um acabamento no zíper. Se não quiser fazer, também não precisa, mas eu vou fazer uma dobrinha bem pequenininha aqui para fazer um acabamento bem bonitinho, tá? Apliquei o bolso, vou cortar o zíper que ficou aqui de excesso. Então a parte do forro das costas está pronto. Vamos reservar essa peça. Vamos para a lateral. Tenho as minhas peças do forro todas cortadas. Vou fazer o seguinte agora. Então vou começar aqui, vou separar aqui um lado, depois eu vou fazer o outro, certo? Então eu tenho aqui uma parte do forro, o bolso da lateral vai estar assim no molde para vocês, bolsinho da lateral da mochila, e aqui o forro da lateral. Então vou começar aqui pelo bolsinho. Então, gente, o corte eu fiz no tecido dobrado, tá? O corte desse molde. Então eu dobrei o tecido e fiz o corte, tá? Então vai estar aí no molde para vocês, dobra do tecido. Então cortem na dobra do tecido. Aqui na dobra eu vou fazer um pesponto aqui com um pé de máquina, para dar um acabamento aqui. Fiz um pesponto aqui em cima, vou pegar a lateral, vou posicionar aqui, ó, bem rente aqui ao finalzinho. Venho aqui pelo avesso e vou passar uma costura aqui por toda a volta, até a altura aqui do bolso. Passei uma costura por toda a volta, vou cortar o excesso que ficou aqui. Agora eu venho com o forro da lateral. Vai estar assim no molde, forro da lateral. Vou unir aqui avesso com avesso, dessa maneira,
E venho com uma costura de segurança por toda a volta. Costurei por toda a volta, vou cortar o excesso. Gente, cortei todo o excesso, vou separar essa peça e vou fazer a outra da mesma maneira, tá bom? Então, gente, ó, as duas laterais estão prontas, vamos reservar também. Vamos pegar a parte frontal da mochila, né? Vamos pegar essa parte que a gente deixou reservado e esta peça aqui. Tá? Agora a gente vai pegar as duas peças que a gente já fez, deixou reservado. Essas duas peças. Essa aqui é a parte aqui do centro. Vou virar pro avesso. Vou posicionar a peça aqui, ó. A peça vai ficar assim, certo? E vou posicionar essa peça aqui, ó, avesso com avesso. Acerta aqui bem certinho na parte de baixo, vou colocar clipes. E vou prender com clipes aqui por toda a volta. Coloquei clipes aqui por toda a volta, então vai ficar assim, ó. Vou passar uma costura dos dois lados. Gente, eu troquei aqui o meu calcador, porque ele acabou de chegar pra mim, ainda vou fazer um teste aqui. Mas dessa vez não precisa fazer a costura com calcador de vivo. Você pode fazer com o pezinho normal mesmo, tá? Ou com o pezinho de zip, o pezinho normal. Eu vou fazer mais pra testar aqui, pra ver como que é isso aqui. Curiosidade mesmo, sabe? De quem comprou e quer testar, tá? Passei uma costura aqui nas duas laterais, a peça vai ficar assim. Vamos colocar o forro da lateral. Vou pegar um forro aqui da lateral, vou pôr assim, ó, dessa maneira, ó. Dobra a peça, amassa ela aqui. Vou posicionar ela aqui, porque ela vai ficar assim. Ok? Posiciono, agora eu viro aqui direito com direito, ó, e vou começar a fazer a curva. Vou começar aqui de baixo, ó, vou alinhar aqui e vou colocar clipes por toda a volta. Ó, prendi aqui toda a lateral, vendo que ela direito com direito, tá? E agora eu venho com uma costura aqui por toda a volta. Passei uma costura em toda a volta. Aqui, ó. Agora vou virar aqui, ó, gente. Então já fica o forro todo embutidinho aqui, olha. O forro ele fica todo embutidinho, ó. Muito legal essa técnica, gente. Adorei isso aqui, viu? Muito legal mesmo. E agora vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Posiciono o forro aqui, né? Do jeito que ele vai ficar, ó. Na mesma posição da peça de baixo. E vou agora virar ele pra cá, ó. Pra poder unir aqui direito com direito, né? Venho aqui pra ponta
fazendo esse movimento aqui, essa curva, para que dê tudo certo, para não se perder, não confundir a cabeça, tá? Vou prender a volta toda com clips. Vai fazendo a volta, ó. Vai puxando ele para fazer a curva. Então, prende aqui a volta toda com clipes. E agora, vou passar uma costura aqui por toda a volta. Costurei toda a volta, vou virar para o direito. Olha, gente, ela vai ficar assim, ó, o forro bem embutidinho. Olha que coisa mais bonita que ficou isso. Vou passar uma costura de segurança por toda a volta da mochila para prender um tecido aqui no outro. Fiz uma costura de segurança por toda a volta. Então, a parte frontal vai ficar assim. Dentro, ó, todo embutidinho o forro, todo presinho. Ai, amei. Muito legal, né? Gostei muito dessa técnica, muito legal. Vou reservar esta peça. Gente, agora a gente vai para as alças. Então, eu tenho aqui o meu corte, que é de 7 centímetros por 82, 2 vezes no tecido principal. Vou dobrar esse tecido ao meio e venho com uma costura aqui com um pé de máquina por toda a extensão da alça. Lembrando que essa é a alça das costas. Então, eu passei uma costura aqui por toda a extensão com um pé de máquina. Já fiz na outra alça também. E agora vou virar essa peça aqui para o direito, tá? Gente, demorei 10 minutos para desvirar a alça. Ó, então, eu virei a alça para o direito, as duas estão viradas. E agora eu vou, ó, jogar essa costura aqui para a beirada, vou acertar bem ela aqui. Joguei a dobra toda para a lateral. Vinquei bem e agora eu vou fazer um pesponto nos dois lados da alça, nas duas peças. Pespontei aqui os dois lados da alça, nas duas alças, e agora eu vou colocar as ferragens. Então, eu tenho aqui o regulador, vou passar a alça aqui por dentro, do outro lado, vai ficar assim. Dobro mais ou menos 2 centímetros e dobro novamente. E ela vai ficar assim, ó. Viro aqui para o direito e passo uma costura aqui com vários retrocessos. Costurei aqui, agora eu vou dobrar ela aqui ao meio, ó, para colocar o mosquetão na posição certa. Então, a alça vai estar assim, desta maneira. Viro ela para cá
e vou colocar um mosquetão virado para cima, ó. E vou encaixar a alça aqui dentro desse mosquetão. Vou passar ele para lá. Então ele vai ficar assim, ó. Agora eu coloco a tira aqui dentro. Passo aqui novamente. Puxo aqui e ela vai ficar assim. Certo? Vou fazer a mesma coisa com a outra alça. Gente, eu fiz a alça e não vi que não estava gravando. Mas ela é muito simples de fazer, ó. Então aqui é a alça de nylon preta, daí eu pus a fita vermelha de gorgurão aqui bem no centro e costurei aqui dos dois lados da fita vermelha, tá? Para prender ela aqui nessa alça. E agora eu vou passar uma costura aqui no centro dela. E ficou assim, vai ficar assim a alça de mão, tá? Agora eu vou fazer a pecinha que é do porta-alças. Ele que vai prender a meia argola. Esse molde ele tem a medida de 7 por 9, tá? Então vai estar aí como porta-alça. São duas peças dessas que eu vou precisar. Vou dobrar aqui o tecido ao meio, ó, direito com direito, e vou passar uma costura aqui com um pé de máquina. Vou fazer isso nas duas peças. Costurei aqui dos dois lados com o pé de máquina, agora eu vou virar essa peça para o direito. Virei a peça para o direito, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na alça. Vou jogar a costura aqui para a lateral, ó, e vou pespontar aqui dos dois lados. Vou fazer isso nas duas peças. Pespontei os dois lados, vou encaixar aqui na minha argola dessa maneira, vou passar uma costura aqui de segurança. E as duas peças vão ficar assim, tá, gente? Agora a gente vai colocar essas peças lá nas costas da mochila. Estou aqui com o corte das costas da mochila e eu vou posicionar as peças e a alça aqui. Lembrando que eu já fiz um pique aqui no centro da minha peça, na parte de cima e na parte de baixo, tá? Marquei o meio com pique. Já façam isso agora. E vou colocar as duas pecinhas aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui bem nessa curva aqui. Prender aqui com clipes e aqui na outra curva a mesma coisa. Vou colocar minha outra peça aqui. Do meio pra cá eu marquei 3 centímetros e do meio pra cá 3 centímetros. Vou posicionar a alça aqui bem nessa marcação de 3 centímetros, assim, ó, por uma aqui e a outra aqui na outra marcação de 3 centímetros. Posicionei a alça aqui nos 3 centímetros que eu fiz. E agora eu vou colocar essa daqui, ó. Vou colocar essa daqui bem rente à preta aqui, ó. Assim, dessa maneira aqui, ó. A outra aqui do mesmo jeito. E vai ficar dessa maneira. Vou passar uma costura de segurança aqui na onde eu posicionei essas alças e o porta-alça. Passei uma costura de segurança prendendo essas peças. Vou reservar ela.
vamos fazer o canal do zíper. Então eu tenho aqui os meus cortes, o corte de 3,5 cm por 58, e aqui no forro eu cortei com 4 centímetros pro forro desse daqui, com 4 centímetros. Eu gosto de deixar essa parte aqui com uma sobrinha, tá? E aí que sobrar a gente refila depois. Então é 4 por 58. E aqui é a outra parte do canal de 5 centímetros por 58, uma vez no tecido principal, uma vez no forro, e o zíper de 58 centímetros. Tem o corte de 3,5 centímetros, direito virado para cima, dentinho do zíper virado para baixo. Venho com uma costura na extensão toda desse canal, uma costura de segurança por enquanto, tá? Costurei aqui o zíper com uma costura de segurança. Agora eu venho com o forro, ó. Então, direito virado para cima, dentinho do zíper para baixo e forro com direito virado para baixo. Vou alinhar aqui bem certinho e agora eu venho com uma costura com o pezinho bem rente ao dentinho do zíper por toda a extensão do canal. Passei uma costura aqui por toda a extensão. Agora, ó, vou virar dessa maneira aqui, ó. Zíper para um lado e tecido para o outro. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou puxar o forro para cá, para o lado do zíper. E vou fazer um pesponto aqui, por toda a extensão. Pespontei. Agora, eu vou puxar o forro para cá, ó. Aqui fica um acabamento bem limpo. E vou passar uma costura de segurança aqui por toda a extensão do canal, bem aqui na beiradinha, só uma costura de segurança mesmo. Passei uma costura de segurança aqui bem na beiradinha, agora vou cortar o excesso de forro que sobrou. O canal vai ficar assim, ó. Vou colocar o cursor. Vou colocar 2 cursores aqui. Então, eu vou colocar um cursor de um lado. Coloquei de um lado, agora eu vou colocar do outro. 2 cursores colocados. Vou pegar a outra parte aqui do canal. Então, gente, nesse canal eu uso a margem de costura de 1 centímetro. Então, para facilitar a minha vida, eu já faço uma marcação aqui de 1 centímetro. Aqui no forro para facilitar, porque eu vou passar a costura em cima dessa linha. Então, eu faço isso para que as peças se encaixem perfeitamente na hora que for montar, tá? Pra gente não ter problema. Vou pegar aqui o canal do zíper que está com o cursor, direito virado para cima e a outra parte do tecido com direito virado para baixo. Então, direito com direito. Vou alinhar aqui bem certinho. E venho com uma costura em cima dessa linha que eu tracei aqui de 1 centímetro. Passei uma costura aqui, vou virar agora para o outro lado. Vou colocar o forro aqui, forro com forro, tá? Direito virado para baixo. Então aqui, ó, forro virado para cima e o forro para baixo. Vou alinhar e venho com uma costura em cima da linha de 1 centímetro. Costurei, então a peça vai ficar assim. Agora eu vou jogar o forro, ó, pra cá e vou fazer um pesponto aqui com um pé de máquina. Pespontei, agora eu vou unir aqui, ó. Vou formar um anel, tá? Frente com frente de tecido, direito com direito, vou alinhar e passar uma costura em cima da linha de 1 centímetro. Costurei aqui, vou virar para esse lado e venho com o forro do mesmo jeito aqui, gente, ó. Direito com direito do forro, a linha e uma costura em cima da linha de 1 centímetro.
fazer a costura aqui de acabamento. Então, vou jogar aqui o forro aqui, todo pro outro lado, e vou fazer um pesponto aqui. E o canal ficou assim, com um anel, tá? Vou passar uma costura de segurança aqui por toda a volta, prendendo o forro no tecido. Passei uma costura de segurança, prendendo o tecido no forro. E, gente, eu vou fazer várias costuras aqui. Vou usar o pé de máquina como guia. Vou fazer várias costuras aqui nessa parte de baixo do canal. Chegamos até aqui. Uhul! Vamos começar a montar ela agora. Oh, delícia! A parte melhor, né, gente? A montagem. Na realidade, a parte melhor na hora de virar ela pro direito. Oh, delícia! Vai também dar um medo. Ai, ai. Vamos lá. Gente, seguinte, agora a gente vai colocar o canal aqui nas costas. Vou jogar essa peça aqui pra dentro. Vou prender ela aqui com o alfinete. Porque ela não sai aqui do lugar, tá? Prender aqui. Venho com o canal do zíper, já tô com o meio marcado aqui do canal. Marquei o meio das costas aqui, na parte de cima e na parte de baixo. E vou vir agora, ó, com essa parte aqui do tecido. Então, eu tenho todos os meios já marcados aqui com pique. Então, eu venho com essa parte aqui do tecido e vou costurar aqui na parte das costas da mochila. Então, venho aqui frente com frente, pique com pique. E vou passar uma costura de segurança aqui para prender esses dois piques. Aqui do outro lado a mesma coisa, pique com pique. Agora eu vou prender aqui por toda a volta com clipes para ver se tá tudo ok. Prendi com clipes por toda a volta, tá tudo ok, deu certinho a medida. E agora eu vou passar uma costura aqui por toda a volta, com um pé de máquina, tá? Então a peça vai ficar dessa maneira. Vou trazer aqui, ó, o canal aqui para dentro. Vou posicionar o forro aqui, ó, com o direito virado para baixo. Então, eu já marquei o meio aqui também com pique no forro. Por um clipes aqui. Vou passar uma costura de segurança nesses dois piques. Passei uma costura de segurança aqui nos piques. Vou prender aqui com clipes a volta inteira para ver se tá tudo ok também, tá? Coloquei clipes aqui por toda a volta, tudo ok, ó, certinho. Vou começar a costura aqui, ó. Depois vou parar aqui. Vou deixar aqui aberto, depois eu vou desmanchar essa costura do pique que eu fiz aqui, que é para onde a gente vai virar ela para o direito, tá? Então eu vou desvirar a peça. Essa parte aqui fica aberta, não costura. Costurei aqui por toda a volta, já desmanchei a costura do pique que eu tinha feito. Vou virar ela para o direito. E a peça vai ficar assim. Olha, acabamento todo embutido, olha que legal. Gente, muito legal isso, né? Eu amei. E essa abertura que ficou, venho aqui e passo uma costura. Ó, passei uma costura aqui bem na beiradinha, gente. Então nem aparece aqui do outro lado, ó. Mas pode fazer ponto invisível com uma agulha de mão, tá bom?
Agora vamos unir aqui a parte das costas aqui na parte da frente. Então, vou virar aqui, olha, ela pro avesso. Então, a peça deve estar assim, frente com frente, zíper aqui pro lado de cima, joga a alça aqui para dentro, pique com pique. Vou passar uma costura de segurança para prender aqui. E aqui a mesma coisa, pique com pique, meio com meio aqui. Então, prendi aqui os 2 piques, tá? Agora eu vou prender toda a lateral com clipes para ver se tá tudo ok. Gente, tudo ok. Coloquei clipes aqui a volta inteira, então agora eu vou passar uma costura aqui por toda a volta. O pezinho aqui tá bem rente ao dentinho do zíper. E eu vou seguir essa margem de costura que vai dar mais ou menos 1 centímetro, acho que 75. Finalmente, vamos fazer o acabamento com viés agora aqui nessa parte. Então, eu tenho aqui o viés de gorgurão, como eu mostrei para vocês no início. Queimar aqui a pontinha dele. Vou começar aqui pela parte de baixo. Então, eu vou abraçar aqui a peça, ó, com viés. Vou dobrar ele aqui ao meio e já tem uma marquinha, né? Então, eu vou dobrar ele aqui ao meio. E vou abraçar a minha peça com esse viés. Vou abraçar aqui a volta inteira e vou passar uma costura aqui. Com a mesma distância que eu fiz aqui na parte de baixo, eu vou fazer aqui na parte de cima, tá? Então, vou passar a costura na volta toda. Vamos lá. Então, cheguei aqui no final, cortei aqui com 2 centímetros a mais, vou dobrar aqui 1 centímetro para dentro e finalizo a costura. Retrocesso. Ok, gente, passei o viés aqui na volta toda, fazendo acabamento, e agora vou virar ela para o direito. Olha ela, gente, eu amei. Eu achei que ficou maravilhosa. Uma peça super fácil de fazer, gostosa de ser confeccionada. E eu espero que vocês também tenham gostado. Um beijo no coração de todos vocês e gratidão por confiarem no meu trabalho.